Você já parou para pensar no que acontece com uma pessoa quando ela deixa este mundo, mas simplesmente não consegue aceitar que partiu? Essa é uma questão que tocou profundamente o coração de Chico Xavier ao longo de toda a sua vida dedicada ao trabalho espiritual. Através de suas experiências mediúnicas e dos ensinamentos que nos trouxe, podemos compreender um pouco mais sobre essa realidade que muitos desconhecem, mas que é extremamente importante para todos nós. O médium mineiro, com sua humildade característica, sempre nos alertou sobre a importância de nos prepararmos espiritualmente, não apenas para viver bem aqui na Terra, mas também para a transição que todos inevitavelmente enfrentaremos um dia. E essa preparação, meus queridos, começa justamente em entender o que pode acontecer quando alguém não está pronto para essa passagem. Minha gratidão por ter você aqui, que Deus abençoe você e sua família com muita saúde, beleza e prosperidade. Chico Xavier nos ensinou que a morte, na verdade, não existe como um fim absoluto. O que chamamos de morte é apenas uma transformação, uma mudança de estado, como a lagarta que se transforma em borboleta. Porém, assim como a lagarta precisa aceitar sua metamorfose, o espírito também precisa compreender e aceitar sua nova condição. Quando isso não acontece, quando a alma se recusa a reconhecer que deixou o corpo físico, inicia-se um período de grande sofrimento espiritual. Imagine acordar um dia e perceber que as pessoas não te veem mais, que você tenta falar e ninguém te escuta, que você tenta tocar em objetos e sua mão atravessa tudo. Para muitos espíritos, essa experiência é tão perturbadora que eles simplesmente negam a realidade, criando para si mesmos uma espécie de prisão mental e emocional. O médium de Pedro Leopoldo nos revelou, através de inúmeras comunicações espirituais, que existem espíritos que permanecem durante anos, às vezes décadas, vagando pelos mesmos lugares que frequentavam quando estavam encarnados. Eles continuam indo para suas casas, seus trabalhos, seus locais preferidos, sem compreender porque tudo parece diferente, porque as pessoas não os reconhecem mais. Alguns ficam tão apegados à vida material que simplesmente se recusam a olhar para a luz que os aguarda, para os mentores espirituais que tentam ajudá-los. É como se colocassem uma venda nos próprios olhos, preferindo a ilusão conhecida à verdade desconhecida. Essa situação, segundo os ensinamentos trazidos por Chico, é uma das mais dolorosas que um espírito pode vivenciar após o desencarne. Mas por que isso acontece? Por que algumas almas não conseguem aceitar sua nova condição? Chico Xavier nos explicou que existem diversos motivos para essa resistência. Um dos principais é o apego excessivo às coisas materiais e às pessoas que ficaram na Terra. Quando alguém vive toda a sua existência focado apenas no mundo físico, sem desenvolver sua espiritualidade, sem cultivar a fé, sem compreender que somos espíritos eternos, apenas temporariamente encarnados, a transição se torna extremamente difícil. É como se a pessoa tivesse construído toda a sua identidade em torno de coisas que são, por natureza, temporárias. O corpo físico, os bens materiais, as posições sociais, tudo isso fica para trás quando partimos. E se não construímos nada além disso, nos sentimos completamente perdidos do outro lado. Outro motivo muito comum, segundo as revelações trazidas pelo querido médium, é a morte súbita ou traumática. Quando alguém parte de forma inesperada, em um acidente, por exemplo, ou de maneira violenta, o choque pode ser tão grande que o espírito simplesmente não processa o que aconteceu. Ele continua vivendo mentalmente como se ainda estivesse vivo, sem perceber que seu corpo físico já não existe mais.
Chico Xavier narrou diversos casos de espíritos que continuavam tentando dirigir o carro que causou seu acidente ou que permaneciam no local do desastre, revivendo aquele momento traumático repetidas vezes. Esses espíritos ficam presos em uma espécie de loop mental, incapazes de seguir adiante porque não conseguem processar o trauma da própria morte. Há também aqueles que não aceitam a morte por causa de assuntos inacabados, de coisas que deixaram pendentes na terra. Chico nos contou sobre espíritos que ficavam rondando suas famílias, preocupados com questões financeiras, com filhos pequenos, com negócios que deixaram pela metade. Essa preocupação, embora compreensível e até mesmo tocante, acaba se transformando em uma corrente que prende o espírito ao plano material. É como se ele não conseguisse descansar, não conseguisse seguir seu caminho, porque sente que ainda tem responsabilidades aqui. O problema é que nessa condição, o espírito não consegue realmente ajudar ninguém. Pelo contrário, muitas vezes sua presença angustiada acaba influenciando negativamente aqueles que ficaram, criando um ciclo de sofrimento que afeta tanto os vivos quanto os mortos. Existe ainda um grupo de espíritos que não aceita a morte simplesmente porque não acredita em vida após a morte. Pode parecer paradoxal, mas Chico Xavier nos revelou que há muitos espíritos que, mesmo estando no plano espiritual, continuam negando sua própria existência. Eles acreditavam que com a morte tudo acabaria, que não haveria consciência após o último suspiro. Quando descobrem que continuam conscientes, pensando, sentindo, eles entram em uma crise existencial profunda. Alguns chegam a acreditar que estão em um sonho do qual não conseguem acordar. Outros pensam que enlouqueceram. Essa confusão mental pode durar muito tempo, até que finalmente aceitem a realidade de sua condição espiritual. O médium de Uberaba também nos ensinou sobre aqueles espíritos que não aceitam a morte por orgulho ou por medo do julgamento. Há pessoas que viveram de forma que consideram inadequada, que cometeram erros graves, que magoaram outras pessoas. Quando partem, o medo de enfrentar as consequências de seus atos as paralisa. Elas preferem ficar vagando no plano material, escondendo-se, do que encarar a realidade espiritual e o processo natural de revisão da vida que todos precisamos passar. Esse medo, segundo Chico, é infundado, porque o mundo espiritual é regido pela lei do amor e da misericórdia divina. Ninguém é condenado eternamente por seus erros, mas todos precisam reconhecê-los e trabalhar para repará-los. Porém, enquanto o espírito não aceita sua condição, ele não pode nem mesmo começar esse processo de crescimento e reparação. Agora você pode estar se perguntando: e o que acontece com esses espíritos que não aceitam a própria morte? Como é a experiência deles? Chico Xavier nos trouxe relatos detalhados sobre essa condição, e eles são bastante reveladores. Esses espíritos vivem em um estado que podemos chamar de confusão mental e emocional. Eles experimentam sensações muito semelhantes às que tinham quando encarnados, incluindo fome, sede, cansaço, dor. Sim, você ouviu bem, eles sentem dor. Não uma dor física no sentido literal, mas uma dor mental que se manifesta como se fosse física. Isso acontece porque o espírito ainda está muito ligado às sensações corporais. Ainda não compreendeu que não precisa mais delas. Esses espíritos também experimentam uma solidão profunda. Mesmo que estejam rodeados de pessoas vivas ou de outros espíritos, eles se sentem completamente isolados porque não conseguem estabelecer comunicação real. É como estar em um país estrangeiro onde você não fala a língua e ninguém te entende. Essa sensação de isolamento pode ser desesperadora, levando muitos espíritos a um estado de angústia e desespero crescentes.
Chico Xavier relatou casos de espíritos que gritavam por ajuda, que imploravam para serem ouvidos, mas que simplesmente não conseguiam se fazer entender porque estavam em uma frequência vibratória muito densa, muito próxima da matéria. Outro aspecto importante que o médium nos revelou é que esses espíritos frequentemente vivenciam o que chamamos de alucinações ou criações mentais. Como o pensamento no mundo espiritual tem muito mais poder do que aqui no plano físico, o que o espírito pensa e acredita tende a se materializar ao seu redor. Se ele acredita que ainda está vivo e em sua casa, ele pode criar mentalmente uma réplica dessa casa e viver nela. Se ele acredita que está doente, ele pode manifestar sintomas de doença. Se ele tem medo de algo específico, esse medo pode se materializar em formas assustadoras ao seu redor. É um ciclo vicioso onde a própria mente do espírito cria sua realidade. E quanto mais ele se apega a essas criações, mais difícil fica para ele enxergar a verdade. Chico Xavier também nos ensinou que esses espíritos muitas vezes se tornam o que chamamos de obsessores, mesmo que não seja essa sua intenção inicial. Na busca desesperada por serem notados, por provarem para si mesmos que ainda existem, eles tentam interagir com os vivos de todas as formas possíveis. Alguns conseguem influenciar pessoas que estão em estados alterados de consciência, como durante o sono, sob efeito de substâncias ou em momentos de grande fragilidade emocional. Essa influência pode se manifestar como pensamentos intrusivos, sensações estranhas, mudanças de humor inexplicáveis. O espírito não está necessariamente tentando fazer mal, ele está apenas tentando desesperadamente se fazer notar, provar que existe. Mas nem tudo é sofrimento nessa situação. Chico Xavier sempre nos lembrou que o mundo espiritual é organizado e que há uma rede imensa de amor e socorro funcionando constantemente. Existem equipes inteiras de espíritos elevados, verdadeiros médicos da alma, que trabalham incansavelmente para ajudar aqueles que estão perdidos e confusos após a morte. Esses mentores espirituais não desistem de ninguém. Eles se aproximam com paciência infinita, tentando de todas as formas possíveis fazer com que o espírito perturbado perceba sua presença e aceite ajuda. Às vezes, eles usam a forma de pessoas que o espírito conheceu em vida para criar familiaridade e confiança. Outras vezes, eles criam situações que podem despertar a consciência do espírito para sua real condição. O médium nos contou que esses mentores frequentemente trabalham em conjunto com médiuns encarnados, como ele próprio fazia. Através de sessões de desobsessão, de passes, de orações, é possível criar condições para que esses espíritos sofredores sejam alcançados e auxiliados. Chico participou de milhares dessas sessões ao longo de sua vida, sempre com a mesma dedicação e amor. Ele nos ensinou que não devemos ter medo desses espíritos, nem julgá-los, mas sim sentir compaixão por eles. Afinal, qualquer um de nós, dependendo de como vivemos e de como nos preparamos espiritualmente, pode se encontrar nessa situação um dia. Um dos métodos mais eficazes que esses mentores utilizam, segundo Chico Xavier, é tentar despertar no espírito confuso alguma lembrança de fé, de religiosidade, de espiritualidade que ele possa ter tido em vida. Mesmo que a pessoa não tenha sido religiosa, no sentido tradicional, quase todos nós temos algum momento em nossa vida em que sentimos algo maior, algo transcendente. Pode ter sido ao contemplar a natureza, ao segurar um filho nos braços, ao vivenciar um momento de amor puro. Os mentores tentam resgatar essas memórias, porque elas funcionam como uma porta, uma abertura através da qual a luz pode entrar e começar a dissipar a escuridão da confusão mental. Chico também nos revelou
que muitas vezes são os próprios familiares e amigos do espírito, que já estão no plano espiritual há mais tempo e já se adaptaram, que conseguem finalmente alcançá-lo. Imagine a cena. Um espírito está vagando confuso, preso em suas próprias criações mentais, quando de repente reconhece a voz de sua mãe, de seu pai, de um filho que partiu antes dele. Esse reconhecimento pode ser o gatilho que finalmente quebra a barreira da negação. É um momento de profunda emoção, tanto para quem está sendo resgatado, quanto para quem está resgatando. Chico narrou muitos desses encontros através de suas psicografias, e todos eles são tocantes, mostrando que o amor verdadeiro transcende a morte e é a força mais poderosa do universo. Mas o processo de aceitação não acontece de uma hora para outra. Mesmo depois que o espírito finalmente reconhece que morreu, ele ainda precisa passar por um período de adaptação e recuperação. É como acordar de um pesadelo muito longo e intenso. Você precisa de tempo para se reorientar, para processar tudo o que aconteceu. Os mentores espirituais conduzem esses espíritos para o que Chico chamava de casas de recuperação ou hospitais espirituais. Nesses lugares, que são criados e mantidos pelo pensamento e pela vontade de espíritos elevados, os recém-chegados recebem todo o cuidado e atenção de que precisam. Nesses hospitais espirituais, segundo as descrições trazidas por Chico Xavier, os espíritos são tratados com muito amor e paciência. Eles recebem passes magnéticos, banhos de energia, são envolvidos em vibrações de paz e harmonia. Muitos são colocados em um estado semelhante ao sono, para que possam descansar e se recuperar do trauma e do desgaste energético que sofreram. Durante esse sono, seus mentores trabalham em seus corpos espirituais, ajustando frequências, removendo as marcas deixadas pelo sofrimento, preparando-os para quando finalmente despertarem totalmente conscientes de sua nova realidade. Quando finalmente acordam, esses espíritos passam por um processo de orientação. Eles recebem explicações sobre onde estão, sobre o que aconteceu, sobre como funciona o mundo espiritual. É um processo educativo, feito com muito carinho e adaptado ao nível de compreensão de cada um. Chico Xavier sempre enfatizou que no mundo espiritual ninguém é forçado a nada. Cada espírito tem seu tempo, seu ritmo. Alguns se adaptam rapidamente e logo estão prontos para seguir adiante em sua jornada evolutiva. Outros precisam de mais tempo, de mais apoio, de mais explicações. E tudo isso é fornecido com paciência infinita. Após esse período inicial de recuperação e orientação, chega o momento da revisão da vida. Esse é um processo que todos os espíritos precisam passar, mas para aqueles que ficaram muito tempo presos na negação da morte, ele pode ser particularmente intenso. O espírito é conduzido a rever toda a sua última encarnação, não apenas os eventos, mas principalmente os sentimentos, as intenções, as consequências de seus atos. É como assistir a um filme da própria vida, mas sentindo tudo novamente, inclusive o que as outras pessoas sentiram por causa de nossas ações. Chico nos ensinou que esse não é um processo de julgamento no sentido punitivo, mas sim de aprendizado e tomada de consciência. Durante essa revisão, o espírito finalmente compreende por que sofreu tanto após a morte. Ele vê claramente como seu apego excessivo ao mundo material, sua falta de preparo espiritual, seus medos e negações criaram aquela situação de sofrimento. Mas ele também vê todas as oportunidades que teve de fazer diferente, todas as vezes em que foi ajudado e não percebeu, todos os momentos em que poderia ter escolhido o amor em vez do medo. Essa compreensão, embora possa ser dolorosa inicialmente, é fundamental para o crescimento espiritual. É através dela que o espírito pode planejar sua próxima encarnação, escolhendo experiências que o ajudarão a superar suas limitações
e desenvolver as qualidades que ainda lhe faltam. Chico Xavier também nos alertou sobre a importância de ajudarmos esses espíritos enquanto ainda estamos encarnados. Como podemos fazer isso? Primeiro, através da oração. Quando oramos por alguém que partiu, especialmente se sabemos que essa pessoa pode estar tendo dificuldades para aceitar a morte, nossa prece funciona como um farol de luz que pode alcançá-la onde quer que esteja. A oração sincera, feita com amor e sem julgamento, tem um poder imenso no mundo espiritual. Ela pode abrir caminhos, criar condições para que os mentores espirituais se aproximem do espírito sofredor. Além da oração, podemos ajudar através do nosso próprio exemplo de vida. Quando vivemos de forma espiritualizada, quando cultivamos a fé, quando nos preparamos conscientemente para a morte como uma transição natural, nós não apenas facilitamos nossa própria passagem, mas também influenciamos positivamente aqueles ao nosso redor. Chico sempre dizia que a melhor forma de evangelizar é através do exemplo. Se as pessoas nos veem vivendo com serenidade, com fé, sem medo da morte, elas naturalmente começam a refletir sobre essas questões também. E quanto mais pessoas estiverem preparadas espiritualmente, menos casos teremos de espíritos que não aceitam a própria morte. Outra forma importante de ajudar, segundo os ensinamentos trazidos por Chico Xavier, é através do estudo e da divulgação da doutrina espírita e de outros ensinamentos espirituais sérios. Quando compartilhamos conhecimentos sobre a vida após a morte, sobre a imortalidade da alma, sobre a lei de causa e efeito, estamos plantando sementes que podem fazer toda a diferença na vida de alguém. Talvez a pessoa não dê muita importância a essas informações no momento, mas quando chegar sua hora de partir, aquele conhecimento que estava guardado em algum lugar de sua mente pode ser exatamente o que ela precisa para não se perder na confusão pós-morte. Chico também nos ensinou sobre a importância de conversarmos com nossos entes queridos que estão em processo de desencarne, especialmente quando sabemos que a morte está próxima. Muitas pessoas evitam falar sobre a morte com quem está morrendo, achando que isso vai deixar a pessoa mais triste ou assustada. Mas Chico nos mostrou que é exatamente o contrário. Quando conversamos abertamente, com amor e serenidade, sobre o que está acontecendo, quando asseguramos à pessoa que a morte é apenas uma passagem, que ela será recebida com amor do outro lado, que não precisa ter medo, nós estamos dando a ela um presente precioso. Estamos ajudando-a a se preparar mentalmente e emocionalmente para a transição. É importante também que após a morte de alguém querido, não nos apeguemos excessivamente à dor da perda. Chico Xavier sempre nos lembrou que nosso sofrimento exagerado pode dificultar a caminhada do espírito que partiu. Quando ficamos presos em uma dor inconsolável, quando nos recusamos a aceitar a partida, quando vivemos como se a vida tivesse acabado, nós criamos laços energéticos que podem prender o espírito ao nosso lado. Ele sente nossa dor e, por amor, pode tentar ficar perto para nos consolar, mas isso atrasa seu próprio progresso espiritual. O ideal é que sintamos a saudade natural, que é legítima e humana, mas que também consigamos nos alegrar por saber que nosso ente querido está em um lugar melhor, livre das limitações e sofrimentos do corpo físico. O médium de Uberaba também nos alertou sobre os perigos de certas práticas que podem dificultar ainda mais a situação de espíritos que já estão confusos. Por exemplo, quando fazemos velórios muito longos, com choros excessivos, com demonstrações dramáticas de desespero, nós criamos um ambiente energético muito pesado que pode assustar e confundir o espírito recém-desencarnado. O ideal, segundo Chico, é que os velórios sejam momentos de oração, de vibrações positivas, de envio de luz para quem partiu. Isso não significa que não devemos chorar ou sentir tristeza, mas que devemos equilibrar esses sentimentos com a fé
e a certeza de que a vida continua. Outro ponto importante que Chico Xavier abordou é sobre o uso de álcool e outras substâncias durante o luto. Muitas pessoas, na tentativa de aliviar a dor da perda, recorrem a essas substâncias. Porém, elas alteram nosso estado de consciência de uma forma que pode facilitar a aproximação de espíritos sofredores, inclusive daquele que acabou de partir e que pode estar confuso. Essa aproximação, em vez de trazer conforto, pode criar situações de obsessão e sofrimento mútuo. É muito melhor buscar conforto na oração, no estudo, no apoio de amigos e familiares que compartilham de uma visão espiritualizada da vida. Chico também nos ensinou que podemos ajudar esses espíritos através da caridade feita em nome deles. Quando fazemos o bem, quando ajudamos alguém necessitado, quando praticamos o amor ao próximo em memória de quem partiu, nós criamos créditos espirituais que beneficiam tanto a nós quanto ao espírito homenageado. É como se estivéssemos dizendo ao mundo espiritual: em nome dessa pessoa que amamos, escolhemos fazer o bem. Isso gera uma energia muito positiva que pode ajudar o espírito em sua caminhada, especialmente se ele estiver em dificuldades. Mas talvez a lição mais importante que Chico Xavier nos deixou sobre esse tema é que devemos nos preparar para a morte enquanto ainda estamos vivos. Essa preparação não é mórbida nem pessimista, pelo contrário, ela nos ajuda a viver melhor. Quando compreendemos que a morte é apenas uma transição, que somos espíritos eternos, apenas temporariamente encarnados, toda a nossa perspectiva de vida muda. Deixamos de nos apegar excessivamente a coisas que são temporárias e passamos a valorizar o que realmente importa: o amor, o conhecimento, o crescimento espiritual, os relacionamentos verdadeiros. Como podemos nos preparar? Chico nos deu várias orientações. Primeiro, cultivando a fé. Não importa qual seja a sua religião ou crença, o importante é ter fé em algo maior que você mesmo, em uma força divina que rege o universo com amor e justiça. Essa fé será sua âncora quando chegar o momento da transição. Segundo, estudando sobre a vida após a morte. Quanto mais conhecimento tivermos sobre o que nos espera, menos medo teremos e mais preparados estaremos. Terceiro, vivendo de forma ética e amorosa. Quando vivemos fazendo o bem, quando tratamos as pessoas com respeito e amor, quando cumprimos nossas responsabilidades, nós não teremos motivos para temer a revisão da vida que nos espera após a morte. Chico Xavier também nos ensinou a importância de perdoar e pedir perdão enquanto ainda estamos vivos. Muitos espíritos ficam presos após a morte porque carregam mágoas ou culpas não resolvidas. Se conseguirmos resolver essas questões ainda encarnados, nossa transição será muito mais tranquila. Por isso, não deixe para amanhã uma reconciliação que pode ser feita hoje. Não carregue ressentimentos que só envenenam sua própria alma. Aprenda a perdoar, não pelos outros, mas por você mesmo, pela sua própria paz. Outra preparação importante é desenvolver o desapego material. Isso não significa que você deva viver na pobreza ou não desfrutar das coisas boas da vida. Significa apenas não fazer dessas coisas o centro da sua existência. Não construir sua identidade e sua felicidade apenas em torno de bens materiais. Cultive também interesses e paixões que transcendam o material. A arte, a música, a literatura, a natureza, o conhecimento. Essas coisas você poderá levar consigo quando partir, porque elas fazem parte de quem você é, não apenas do que você tem. Chico também nos incentivou a praticar a meditação e a oração regularmente. Esses momentos de conexão com o divino, de silêncio interior, de elevação espiritual, são como treinos para o que viveremos após a morte. Quanto mais familiarizados estivermos com esses estados de consciência expandida, mais fácil será a nossa adaptação
ao mundo espiritual. A meditação nos ensina a observar nossos pensamentos sem nos identificar completamente com eles. E essa habilidade é muito útil no plano espiritual, onde os pensamentos têm muito mais poder. O médium também nos alertou sobre a importância de mantermos uma vida equilibrada, cuidando tanto do corpo quanto da mente e do espírito. Um corpo saudável facilita a expressão do espírito enquanto estamos encarnados. Uma mente saudável, livre de vícios e de padrões de pensamento destrutivos, também facilitará a nossa transição. E um espírito cultivado através do estudo, da oração, da prática do bem, estará muito mais preparado para a vida que nos espera após a morte. Chico Xavier viveu tudo o que ensinou. Ele se preparou a vida inteira para a sua própria morte, e quando ela chegou, em 2002, ele partiu serenamente, consciente, preparado. Poucos dias antes de desencarnar, ele ainda estava trabalhando, psicografando, ajudando espíritos sofredores. Sua partida foi um exemplo de como devemos encarar a morte, com naturalidade, com fé, com a certeza de que estamos apenas voltando para casa. E logo após sua partida, através de médiuns confiáveis, ele mandou mensagens confirmando que estava bem, que havia sido recebido com amor, que continuava trabalhando do outro lado. A história de Chico Xavier e seus ensinamentos sobre o que acontece com quem não aceita a própria morte nos traz várias reflexões importantes. Primeiro, que a morte não é o fim, mas uma continuação da vida em outra dimensão. Segundo, que nossa preparação espiritual é fundamental para uma boa transição. Terceiro, que o amor e a misericórdia divina estão sempre presentes, mesmo para aqueles que se perdem temporariamente. Quarto, que podemos e devemos ajudar uns aos outros, tanto os vivos quanto os mortos, através da oração, do exemplo e da caridade. Então, meus queridos, se você chegou até aqui neste vídeo, eu te convido a refletir sobre sua própria vida. Como você está se preparando para a inevitável transição que todos enfrentaremos? Você está cultivando sua fé? Está vivendo de forma ética e amorosa? Está resolvendo seus conflitos e liberando suas mágoas? Está desenvolvendo sua espiritualidade? Essas não são perguntas para criar medo ou ansiedade, mas para nos inspirar a viver melhor, mais conscientes, mais preparados. E se você conhece alguém que perdeu um ente querido recentemente, compartilhe esse conhecimento com essa pessoa. Talvez seja exatamente o que ela precisa ouvir para encontrar conforto e compreensão. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se te trouxe reflexões importantes, eu te convido a deixar seu like aqui embaixo e a se inscrever no canal para receber mais conteúdos sobre espiritualidade e os ensinamentos de Chico Xavier. Compartilhe também com pessoas que possam se beneficiar dessas informações. E deixe nos comentários suas reflexões, suas experiências, suas dúvidas. Vamos criar aqui uma comunidade de pessoas que buscam crescimento espiritual e que querem se preparar conscientemente para todas as etapas da vida, incluindo aquela que chamamos de morte. Um grande abraço, muita luz no seu caminho e até o próximo vídeo.